Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Isaías 43, 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode impedir? Repita comigo: Pai, Tu és o Deus das intervenções. Aleluia. Diga: Espírito Santo, o Senhor é o meu melhor amigo. Tu és o pastor da minha casa. Tu és aquele que convence a minha casa do pecado, da justiça e do juízo. Ministra-me nesta noite. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Deus é o Deus que está agindo. Posso ouvir um amém? Digam comigo: Deus está agindo. É isso mesmo. E eu creio que esta é a chave. Deixarmos Deus agir. Não estarmos ansiosos, tampouco preocupados com o que está ocorrendo agora. O processo que você está passando. Esse processo que vem para forjar seu caráter, te ensinar. Existem segredos na vida com Deus que a vida do mundo não vai nos ensinar. Por exemplo, o mundo não nos ensina paciência. Quando Deus permite você passar por algum processo, Ele está te ensinando paciência. E nós temos que aprender a andar no agir de Deus. Deus está agindo. Você pode contemplar Deus agindo. Ele age hoje. Ele agirá amanhã. E as ações de Deus são para intervir e mudar situações, circunstâncias, histórias. E isso nós encontramos na própria palavra. Nós vemos Deus agindo de maneira gloriosa e vemos Deus agindo com tantas armas diferentes. Ele nunca usou a mesma arma. Nunca. A Bíblia diz em Efésios 3:10 que a sabedoria de Deus é multiforme. O que significa isso? É uma sabedoria que tem várias facetas. Permita-me explicar melhor. A sabedoria de Deus é sem limites. O que Ele pode fazer, na hora Ele decide e faz. E vendo a Bíblia, olhando para a palavra, nós podemos contemplar as ações, as intervenções de Deus. Eu quero citar nesta noite 3 intervenções de Deus. Porque é isso que vai acontecer na sua vida. Deus vai agir com uma intervenção. Nós enfrentamos as batalhas e vamos passando por elas, vamos vencendo, vamos suportando, vamos, digamos assim, chorando, tomando água, até que Ele venha. E quero repetir, esta para mim é a chave.
deixar Deus agir. E à medida em que Ele vai agindo, nós vamos seguindo os passos dEle. Então a primeira ação, a primeira intervenção que eu quero mostrar aqui nesta noite, é uma intervenção, Deus quebrando o poder da opressão. Quando Deus permitiu que Saul fosse rei, em 1 Samuel, capítulo 10, Saul é ungido rei. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul peca pela primeira vez. Em 1 Samuel, capítulo 14, Saul comete o segundo pecado e Deus o rejeita. Nesse capítulo 14 de 1 Samuel, é o evento em que Samuel sai, Saul segura seu manto e rasga. E é nesse momento em que Samuel diz para Saul: hoje o Senhor rasgou de ti o teu reino. Ele entregará para um que é melhor que você. Então esse que Deus havia escolhido chama-se Davi. Digam comigo, Davi. Davi foi escolhido por Deus para intervir e quebrar o poder da opressão. Deus ungiu a Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Nós temos que compreender que Deus nunca erra. Diga, Deus nunca erra. Diga, Deus não falha. Esse momento que você esteja passando, talvez oprimido ou opressor, um momento difícil, de questionamentos, Deus tem uma resposta. Alô? Deus tem uma resposta. Paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele vai te responder. Calma, paciência. Quando Deus unge a Davi, Deus o ungiu porque o havia escolhido para reinar no lugar de Saul. E havia um momento de opressão. Esse momento de opressão era um desafio que os filisteus estavam lançando para os israelitas no campo de batalha. Aqui nos dá uma luz. No campo de batalha não existe conforto. Ora, se você está enfrentando uma batalha, não peça conforto, porque esse momento não é um momento de conforto. É um momento para guerrear. E muitas vezes nós queremos alívio, queremos descanso, queremos refrigério, queremos paz, queremos sentar na cadeira do papai. Quando o tempo é de guerra, a zona não é de conforto, é um ambiente estressante. É um ambiente em que você tem que ser estratégico. É um ambiente em que você tem que guerrear com as armas que Deus dá a você. E nesse tempo em que Israel estava sendo afrontado, e isso tornou-se uma opressão, porque Saul havia pecado, e o Espírito Santo havia deixado a vida de Saul. Então Deus vem e unge a Davi para intervir e acabar com a opressão. Aqui também nos traz uma palavra de sabedoria que toda opressão se romperá quando vier a unção. Deus tem alguém ungido que vai colocar a mão sobre a tua cabeça e a opressão se quebrará.
sempre, sempre, quando houver uma intervenção da parte de Deus, haverá o derramar do Espírito Santo. Sempre. Então, quando Deus unge Davi, Davi é enviado por seu pai até o campo de batalha, porque Jessé queria saber notícias dos seus filhos, como eles estavam, se estavam bem. Eliabe, quando o vê, o ridiculariza, diz: o que você veio fazer aqui, cuidador de ovelhas? E é nesse momento em que Davi escuta a afronta do filisteu. E Davi se ira. Era uma ira santa, porque a Bíblia diz: irai-vos e não. Irai-vos e não. Era uma ira santa. Ele ficou incomodado com aquela afronta. E então ele disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A palavra incircunciso tem um significado: não consagrado a Deus. Todo aquele que era consagrado para Deus e com quem Deus fazia aliança tinha que ser circuncidado. Isso começou com Abraão. E quando Davi escuta e se ira, ele não teme ir ao fronte de batalha. Ele não teme ir ao lugar que não tinha conforto. Não tinha cadeira do papai, não tinha ar-condicionado, não tinha cama queen, não tinha cama king. Tinha guerra. Tinha um adversário para derrubá-lo. Mas é a hora de Deus. Os dias do teu inimigo estão contados. A hora é de Deus. A obra é de Deus. E o milagre quem faz é Deus. E aí, como todos nós já ouvimos, Davi pega aquela pedrinha, um chechinho, bota dentro ali do badoque e gira, e gira, e gira, e vum! E diz a Bíblia que com aquela pedra foi tão ungida, e a pedra é Jesus, foi tão ungida que tum, o gigante caiu. Naquele dia, digam comigo, acabou a opressão. Digam comigo, acabou a opressão. Diga, acabou a opressão e grande foi a vitória. Em primeiro lugar, o que eu quero te dizer, acabará a opressão. E grande será a tua vitória. Aleluia! Amém! Nós estamos vivendo um tempo de muita opressão. Desde que essa pandemia se desatou em março do ano passado aqui no Brasil e se espalhou tão rapidamente pelo mundo inteiro, tivemos perdas. Vimos muitas famílias sofrendo, chorando. Vimos muitos parentes derramando lágrimas. Pessoas que foram para o hospital, uns não retornaram. Vimos tantas coisas acontecerem. E continua. Por que usamos máscara na igreja? E é para todos nós usarmos. É lei. Nós usamos porque ainda existe um risco. Um perigo. E esse perigo oprime. Muitas pessoas desenvolveram medo de contraírem o vírus. Por quê? Porque as notícias é de que muitos estão morrendo. Mas nesse tempo tão difícil, Deus não se ocultou. Deus não se ocultou.
Porque Ele é o Deus das intervenções. Quantos aqui receberam intervenção de Deus nesse período? Foi? Ele interveio por você? Pois prepare-se, porque outras intervenções virão. O segundo exemplo que eu quero usar nesta noite são as ameaças de Senaqueribe. Em Isaías capítulo 37 e 38, livro do profeta Isaías, capítulo 37 e 38, a Bíblia nos revela que o rei da Assíria com o seu exército estava avançando. Então, em todo território que aquele rei entrava, ele humilhava o povo daquela cidade, matava as pessoas. E conta a história que os assírios matavam os seus inimigos, cortavam aqui na altura da traqueia e tiravam o couro. Drástico, não? Muito drástico. Impiedoso. E esse rei chegou com o seu exército e enviou cartas através dos seus oficiais para afrontarem, ameaçarem, colocarem medo em Ezequias, que na oportunidade reinava, e consequentemente no povo, porque esse exército, a fama estava muito avançada. Em todas as terras já se anunciava que Senaqueribe e os assírios estavam arrasando as nações. Eles eram tão confiantes que os seus oficiais disseram: não confiem em Ezequias quando ele disser que o Senhor livrará vocês. Por acaso pode algum Deus das nações livrá-las das minhas mãos? Olha a ousadia. Comparar Deus com um pedaço de madeira, de pedra. E Ezequias, recebendo aquelas cartas, as levou ao lugar certo. As afrontas, as ameaças de Satanás devem ser levadas para o lugar certo. Porque nós não podemos, em nossa própria força, capacidade, vencê-lo. Então nós temos que levar as cartas da afronta, as cartas ameaçadoras ao lugar certo. Ezequias pegou as cartas, leu-as e foi para o templo. E quando chegou lá no templo, vou dar um exemplo aqui. Chegou lá no templo. Ao chegar no templo, ele abriu. Ele leu, abriu. E disse assim: Senhor, aqui está a afronta. Aqui estão as ameaças. Isso Deus está falando com você, comigo. Para que você levar as cartas das ameaças do inimigo com você? Queremos carregar as cartas da afronta, das ameaças. E vamos sofrer com essas cartas.
Ficaremos angustiados com essas cartas. Tomaremos decisões sem o conselho de Deus. Falaremos o que não devemos falar. E aqui nós temos uma lição. A lição, Senhor, que estão as cartas. Quais são as cartas que Satanás tem enviado a você? São as cartas do desemprego? São as cartas da depressão? São as cartas dos conflitos conjugais, familiares? Quais as cartas que o diabo tem estado no muro e tem dito: olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quais as cartas que fazem você se constranger e se contrair e se retrair? Quais as cartas que Satanás enviou e você disse: não dá, eu tiro meu time de campo? Aqui nós temos uma lição. Quando Ezequias abriu a carta diante de Deus, ali começou a vitória. Não carregue as cartas. Não carregue as cartas da afronta. Não carregue as cartas das ameaças. Não carregue as cartas da humilhação. E saiba que elas vêm por causa de Jesus. As cartas vieram a Ezequias não foi porque Senaqueribe queria vencer a todo custo. Porque Senaqueribe em sua carta atacou o nome de Jeová. Veio por causa de Jeová. Para que Deus pudesse revelar quem Ele é. Essas cartas não é para nós carregarmos. Digam comigo, é para levar ao Senhor. Aqui nos dá uma lição. Sem oração, Deus não intervém. Em Davi, unção. Ezequias, oração. Se pegarmos as nossas cartas e a entregarmos diante de Deus com uma frequência, com disciplina, com dedicação, e orarmos e dizermos: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos. Senhor, eu te peço, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ezequias disse: abre os teus olhos, Senhor, e vê. Aqui está a chave. Vá a Deus e apresente a carta que o diabo trouxe. E diga para Deus: aqui está, Senhor. É verdade, Ezequias disse: é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas estas nações e de seus territórios no deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus.
Toda essa opressão que você está passando, toda esta batalha, todas as cartas que você recebe, todas as notícias, Deus está aí. Deus está aí. Se nós olharmos o lado humano, carnal, teremos uma postura carnal. Mas Ezequias não teve medo, orou ao Senhor. E ele sabia que era para que Deus se tornasse conhecido. O teu Deus se tornará conhecido pelo que Ele vai fazer contigo. Amém. E quero repetir o que o Espírito Santo disse domingo à noite através da bispa: será grande. Aleluia. Ficarás impactado. Então por isso que todo esse agito no reino do inferno, por isso que as cartas de Senaqueribe vieram, por isso que nasceu essa batalha, essa angústia, essa dor, essa opressão, porque Deus fez uma promessa. Então o diabo está querendo estrangular a tua fé, te tirar da rota, te tirar do plano. Ele está dando ordens para você tomar decisões que não vêm de Deus. Para, cessa, coloca a carta diante do Senhor, porque Deus te dará vitória. Amém. Aleluia. Digam comigo, circunstâncias não alteram o que Deus tem comigo. Amém. Vamos repetir, digam comigo, circunstâncias não alteram o que Deus decidiu fazer na minha vida. Repitam comigo, as circunstâncias não alteram o que Deus disse que faria na minha vida. Digam comigo, as cartas do inimigo não alteram o que Deus decidiu fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha cidade. As cartas do inimigo não podem alterar o que Deus decidiu fazer contigo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Digam comigo, Deus vai me dar respostas. Isaías 37, 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Deus sempre tem um profeta para te dizer o que vai fazer. Assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem da cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros, entre em suas regiões mais remotas da melhor parte de suas florestas. E aí Deus começa a dizer e a falar o que Senaqueribe disse. Em versículo 33, por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Eu defenderei você, Deus está falando. Eu defenderei
defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluia. Então o anjo saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia derrotados. Porque quando Deus intervém, a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia! Não falhará uma só promessa que Jeová fez a você. Amém. De todas as promessas que Ele liberou sobre esta casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a minha vida, sobre a minha família, não faltará um tio, não se apagará uma vírgula. Deus cumprirá tudo que te prometeu. Aleluia. Amém. Há um Deus que intervém. E o nome dele é Jesus. Terceiro e último. Digam comigo, intervenção eterna. Nós pecamos em Adão. E o salário do pecado é a morte. E o pecado é a razão de uma vida de derrotas. O pecado é a razão de angústias. O pecado é a razão de perdas. Então agora nós temos que compreender. Andar em pecado é diferente de enfrentar uma batalha conflitante, estressante. Porque a angústia que o pecado produz é uma sensação de estarmos perdidos eternamente, distante de Deus. É um vazio. É um eco dentro de nós. Nos sentimos não preenchidos. Nos sentimos pessoas perdidas. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus interveio para a eternidade. Essa intervenção fez um marco na história da humanidade. Ela aconteceu em Jerusalém, numa cruz, no caminho em que a Bíblia chama caminho do Gólgota, ou caminho da caveira. E essa intervenção permitiu que o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, fosse pendurado numa cruz. Nada parecido com a intervenção que Deus operou através de Davi, matando Golias. Nada parecido com a intervenção que Deus operou, enviando anjo e matando em uma só vez, uma só noite, 185.000 soldados assírios. Nada comparável, porque realmente não poderia se comparar. Porque agora a vitória não é sobre um exército, nem sobre um gigante. Essa vitória é sobre o diabo. Se você entendesse, se captasse, essa vitória é sobre o pecado. Porque o pecado é mais forte que Golias, mais forte que um exército. O pecado nos tira da presença de Deus. E foi isso que Deus fez, Ele interveio.
O véu se rasgou de alto a baixo. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Deus perdoou todos os nossos pecados. E em Romanos capítulo 8, primeiro versículo, a Bíblia diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus venceu. Jesus envergonhou aos demônios. Colossenses 2,15. E triunfando deles na cruz, os expôs à vergonha. Existe alguém que coloca o diabo em vergonha, e esse é Deus. Foi uma intervenção sobrenatural para a eternidade. Essa intervenção nos dá vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância. É a unção, é a vida, é o coração novo, é uma nova história. Não nos isenta dos problemas, mas é uma intervenção para a eternidade. E esta noite, eu quero lhe dizer: há um Deus que intervém em nossa história. Ele vai fazer algo muito grande nesses dias. Por isso que está essa agitação toda no mundo espiritual. O diabo está doidinho, não sabe o que Deus vai fazer. Ele só sabe que Deus está anunciando através de seus profetas que é grande. Aleluia! Aleluia! O que Deus tem anunciado para ti é grande. Aleluia! Amém! A derrota de Golias foi uma grande vitória. A derrota do exército assírio foi uma grande vitória. A vitória de Jesus ao ressuscitar ao terceiro dia foi a maior vitória.